Olá, tudo bem? Hoje no programa Fórum do Trabalhador nós vamos falar com o especialista previdenciário, o Dr. Leandro Gomes. Também nosso programa foi ao Cap Kids e o Museu Itinerante do Futebol passou por Ribeirão e nós vamos acompanhar também. Tudo isso e muito mais aqui no seu Fórum do Trabalhador. Olá, seja muito bem-vindo. Nós já começamos o nosso programa Fórum do Trabalhador aqui pela sua TV Tati. Hoje comigo vou conversar com o especialista previdenciário, Dr. Leandro Gomes de Paula. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Jean, tudo bem? É um prazer tê-lo novamente e hoje nós vamos falar um pouco sobre aposentadoria especial, principalmente aquela do servidor público, tanto estadual, federal, que tem direito, é isso mesmo? Né, Todos doutor? os servidores públicos, seja do município, seja do estado ou mesmo do governo federal, desde que cumpram alguns requisitos aí que a gente vai explorar durante a nossa conversa, podem ter direito sim à aposentadoria especial. Então, para a gente iniciar, né, nosso bate-papo, doutor, para que todos possam saber o que seria uma aposentadoria especial. Ele vai ganhar mais? Tem benefícios? O que quer dizer isso? A aposentadoria especial tem uma previsão para o trabalhador que tenha algum contato, né, alguma exposição a fator de risco, seja ele risco químico, físico ou biológico. No setor privado, para os trabalhadores ligados ao INSS, isso já é uma realidade há muito tempo. Já aos servidores públicos, isto, embora tenha a previsão legal lá na Constituição Federal de 1988, a efetividade, o caminho para chegar a este benefício é muito complicado, em razão da norma do artigo 40 da Constituição Federal ser uma norma de eficácia limitada, ou seja, ela depende de uma regulamentação posterior, que simplesmente não foi feita, há uma mora do Poder Legislativo. Essa aposentadoria especial ela visa cuidar da saúde do trabalhador, para que ele seja retirado deste ambiente nocivo num espaço de tempo menor do que o trabalhador que trabalha sob condições mais favoráveis. Então, o servidor público tem direito sim à aposentadoria especial. Sim, tem a garantia constitucional. O que não houve foi a regulamentação. O Supremo Tribunal Federal ele se manifestou no sentido de editar uma súmula, a súmula 33, que permitiu com que as regras do INSS sejam aplicadas aos servidores públicos enquanto não houver uma regulamentação. E recentemente, para os funcionários do governo do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin regulamentou não a aposentadoria especial. Isso ainda está em discussão, não chegou ainda a um consenso de quando isso vai acontecer. Até lá, como disse, fica as regras do INSS. Mas esse decreto, pelo menos, visa suprir a falta de documentos que comprovem essa exposição ou não, que é o que vai levar o servidor público à sua aposentadoria especial. E essa aposentadoria, ela é paga pelo INSS ou pelo Instituto de Previdência que esse servidor está ligado? O governo do estado, os municípios, eles podem ter regimes próprios de previdência. Nós temos coexistindo o regime geral de previdência social, que é administrado pela autarquia INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e temos também os regimes próprios. Por exemplo, aqui em Ribeirão, o famoso IPM, já para os funcionários do estado, né, para os servidores do estado, o São Paulo Previdência, conhecido como SPPrev. E cada um desses entes custeiam a aposentadoria de seus segurados. O importante é que nenhum trabalhador, seja ele servidor público ou da iniciativa privada, pode ficar desprotegido, sem a segurança da Previdência. E qual o servidor que pode, então, fazer esse pedido da aposentadoria especial? Todo servidor que tenha exposição a algum risco físico, químico, biológico ou ainda um risco para a sua segurança pessoal mesmo. Por exemplo, no caso dos trabalhadores em ambiente hospitalar, uma enfermeira, por exemplo, ela pode se aposentar em 25 anos. Com 25 anos,
de contribuição, com 25 anos de trabalho para este ente público. Com este período cumprido, ela já pode requerer, independente da idade, em razão, né, do trabalho com exposição a risco biológico, que seria o caso dos hospitais. O senhor cita um exemplo, uma enfermeira, alguém que está ali trabalhando no hospital e citou 25 anos, ela já teria o direito de requerer a sua aposentadoria especial. São 25 anos, né, no exercício da função, ou ela pode acumular com outros trabalhos e aí ela está exercendo durante um período, juntar tudo e pedir a especial? A pessoa que tem, é normal, né? A pessoa tem um desenvolvimento da sua carreira profissional. Se for toda dentro do serviço público, tranquilo, ela pode aproveitar todo aquele tempo sendo especial. Não sendo especial, há umas regras de conversão. Já se for fracionado, parte na iniciativa privada, parte no serviço público, aí seria o que a gente chama de CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Por exemplo, iniciei a minha carreira servindo para o Estado e na sequência me exonerei e fui para a iniciativa privada. Eu vou pedir para o Estado essa CTC e levar isso ao INSS. E o contrário também pode ser feito, para antecipar a aposentadoria desse servidor. Nessa situação, é importante calcular qual será o mais vantajoso, porque é possível que o servidor público tenha duas aposentadorias, cumprindo o requisito no INSS e também cumprindo o requisito no São Paulo Previdência ou no IPM, ele pode sim ter essas duas aposentadorias. Muito bom. O servidor público ele precisa entrar na justiça para requerer, já que não está regulamentado, ou só o fato dele pedir aposentadoria especial, ele já é atendido? A regra não é essa. O correto seria o servidor conseguir ver os seus direitos satisfeitos sem precisar de socorro judicial. O problema é que o Estado, o município, o governo federal não fez um acompanhamento dessa carreira do trabalhador. A gente acompanha aí muita deficiência no setor público em ter os registros ambientais, em ter um engenheiro de segurança de trabalho, em ter um médico do trabalho, para que faça esses registros e que tenha ali como comprovar se o trabalhador teve ou não a exposição. Inclusive, a gente citou a questão do decreto, o decreto vem justamente colocar essa possibilidade, inclusive do setor público, ter auxílio de empresas privadas para que gere essa documentação e então, a partir desses laudos técnicos de condições ambientais do trabalho, LTCAT, seja possível montar os PPPs, que são os perfis profissiográficos previdenciários. Pelo PPP é que se identifica se o trabalhador tem ou não exposição a um agente nocivo. Embora alguns documentos venham preenchidos de forma incorreta, não apontem esses agentes no ambiente de trabalho, o segurado ou o servidor público pode ingressar com uma ação para poder provar que tem a exposição e conseguir se valer desse direito de aposentar de forma antecipada, sem idade mínima e sem inclusão de um redutor, como acontece numa aposentadoria por tempo de contribuição, que tem aquele fator previdenciário. Seria um benefício integral. Muito bem, nós estamos falando de aposentadoria, essa aposentadoria especial, como o doutor Leandro já disse, uma pessoa pode até antecipar o seu tempo de idade, né, o tempo de contribuição dela para se aposentar nessa aposentadoria especial. Mas essa pessoa se aposentando, como o senhor disse, uma enfermeira pedindo uma aposentadoria de 25 anos, ela talvez quando chegar à sua aposentadoria especial, ela ainda estará no seu auge, né, podendo trabalhar por mais algum tempo. Essa pessoa, ela pode se aposentar e depois voltar a trabalhar na mesma função e no mesmo setor de risco? Existe uma vedação no regime geral de previdência social, ou seja, para o INSS. Nessa situação, os enfermeiros ou os médicos, o profissional de segurança patrimonial, seja lá qual for o profissional, ao se aposentar, ele não poderá continuar a desenvolver outra atividade que geraria direito a uma aposentadoria especial. Essa norma está lá para o regime geral. No serviço público não foi regulamentado. Por analogia, a gente entende que então a pessoa não pode continuar a desenvolvendo uma atividade profissional que coloque a sua saúde, a sua integridade em risco. Lembrando que outras atividades, por exemplo, uma atividade burocrática, a pessoa pode desenvolver sem problema nenhum. Eu vejo
Isso diariamente as pessoas aposentam, tem a aposentadoria especial e inicia ali uma nova carreira, uma nova oportunidade na vida. Alguns viram empresários, outros vão tentar um cargo aí numa área administrativa e realmente assim, em plenas condições de trabalho, mas longe dos riscos, sem expor a sua saúde, que é o próprio fundamento desta aposentadoria com tempo reduzido. E esse trabalhador, nós estamos falando de uma aposentadoria especial, que o trabalhador tem os seus direitos, né? É necessário sim entrar, muitas vezes talvez na justiça, para ter o seu direito garantido, mas esse trabalhador ele não necessita, ao completar o tempo que se dá direito à sua aposentadoria especial, pedir aposentadoria. Ele pode permanecer trabalhando. Pode permanecer trabalhando, ele pode protelar esta aposentadoria, não é uma imposição, é um direito que ele tem e ele pode requerer ou não. No serviço público ele vai ter ali a aposentadoria compulsória quando atingir a idade máxima de trabalho, né? Mas isso independente de ser serviço especial ou não. Caso ele deseje continuar e ainda tenha condições plenas para isso, pode continuar. Lembrando que ele está num ambiente de risco. O correto é realmente se afastar para poder preservar a sua própria saúde, a sua própria integridade física. Dentro desse quadro, né? Como o senhor já disse, que aquela pessoa pode optar, então, em continuar trabalhando, ela pode optar em pedir a sua aposentadoria e buscar uma outra relação de trabalho, numa outra área, que a pessoa possa, então, continuar exercendo, continuar trabalhando, mas saindo da área de risco, né? Esses trabalhadores que se colocam em exposição em áreas de risco, quando acontece algum acidente de trabalho, saindo um pouco da aposentadoria, falando de acidente de trabalho, que essa pessoa ela tem algum direito especial por estar numa área de risco, junto ao INSS ou junto ao seu órgão de previdência. Exemplo, ela estava lá trabalhando, ela se acidentou e ela vai receber. Ela tem algum benefício ao receber ou ela é tratada igual a um trabalhador que não tem direito à aposentadoria especial? Já é interessante a sua pergunta em razão de uma diferença grande entre o afastamento por doença, por qualquer forma que seja, por um acidente de qualquer natureza ou um acidente de trabalho. A pessoa que tem o afastamento em decorrência de um acidente de trabalho, ela continua tendo a contagem do tempo como tempo especial. Em contraponto, a pessoa que simplesmente se afasta. Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente de qualquer natureza e passa lá 2 anos sem desenvolver o seu labor, recebendo o seu auxílio mensalmente, mas esse tempo pode contar o seu tempo de contribuição, o seu tempo de serviço, mas não vai contar como tempo especial. Se for acidente, especial, acidente de trabalho. Se não for acidente de trabalho, não é especial. Então não conta com aquele tempo reduzido. Então, mas só para que haja uma compreensão melhor, para comprovar o tempo especial, a necessidade, que nem o senhor citou, 25 anos, ele precisa trabalhar 25 anos com esse regime especial para ter direito. Em exposição. Em exposição. Se dentro desses 25 anos ele tem ali uma janela onde ficou afastado, esse tempo só vai ser computado como tempo especial, caso esse afastamento seja em razão de acidente de trabalho. Então, se, exemplo, ele estava trabalhando na função, corria o risco, tinha direito à aposentadoria especial e durante um período da vida ele decidiu fazer outra profissão, trabalhar em outra área, buscar novos horizontes e ficou ali 5, 6 anos fora do regime especial e posteriormente ele decide voltar. Então, vai ser necessário que ele cumpra os 25 anos. Ele pode fazer conversões de tempo. O tempo especial ele pode ser convertido com um fator comum e tem um período anterior a 95 que tem a conversão do tempo comum e especial com um fator negativo. Tudo isso tem que ser calculado para ver se é vantajoso. A matemática fica salvando a gente aí nas decisões para dizer se, olha, realmente vale a pena pedir uma aposentadoria especial ou converter esse tempo, porque eu tenho um fator positivo, por exemplo, um homem que trabalha 5 anos em condições especiais ganha mais 2. Então, de repente, compensa converter este tempo especial em comum para poder, então, antecipar a sua aposentadoria e, de repente, não ter a vedação de continuar a exercer as suas profissões dentro de condições de risco.
Então é muito interessante que aquele profissional que está na dúvida o que fazer, é importante procurar um especialista para que possa orientá-lo e ajudá-lo, né, doutor? A ideia é ter um bom planejamento previdenciário. É sempre buscar conhecimento, entender como funciona a lei, para então usá-la a seu favor. Esse trabalhador, então, independente do seu tempo, independente da sua contribuição, ele precisa buscar os seus direitos, buscar aquilo que a lei diz a seu respeito e saber se ele, o que melhor se enquadra para a sua aposentadoria. E, doutor, mais uma pergunta. Como aquele trabalhador ele pode se enquadrar numa aposentadoria especial? Há uma listagem daqueles trabalhadores que são categorias especiais, como o senhor disse, há fator químicos, por exemplo, um trabalhador que trabalha numa loja, vou aqui viajar um pouco, mas ele trabalha numa loja que venda de óleos lubrificantes, produtos para veículos, todos engarrafados, então sem problema ele não estaria em contato com esse produto, mas a loja decide então vender alguns produtos a granel e aí ele passa a ter essa exposição a esses produtos. Como esse trabalhador, que num primeiro momento ele não se enquadraria às necessidades de ser uma aposentadoria especial, mas a partir do momento surgiu um fator, como ele prova que esse fator passa a ser predominante ou dar o direito a essa aposentadoria? O perfil profissiográfico previdenciário ele deve ser fracionado de acordo com as mudanças que ocorreu no layout da empresa, no equipamento utilizado, na forma de produção, na forma de relacionamento entre o funcionário, entre o empregado e a matéria-prima, o que ele utiliza ali. Nesse exemplo que você citou, no primeiro momento ele não tem exposição, vai vir lá no perfil dele dizendo, olha, de tal ano a tal ano não tem exposição, todos os produtos fracionados, fechados, não teria contato. A partir de tal ano tem lá a exposição, em contato seria hidrocarbonetos aromáticos, o contato aí com esses produtos que você citou. E então passa a contar dali para frente como especial. E ele pode somar esse tempo convertido ou não. Com relação às categorias, até a edição da Lei 9.032 de 1995, havia um enquadramento por profissão. Então eu olhava lá e falava, olha, tratorista, caminhoneiro, são profissões que tem no quadro, então enquadra como atividade especial. A partir dali, então passou-se a fazer a avaliação do ambiente de trabalho. Essa avaliação ela vai estabelecer se o ambiente de trabalho que ele está inserido tem exposição a algum agente nocivo e ainda cabe citar se está dentro ou acima dos limites de tolerância. Por exemplo, o ruído. O ruído sempre dependeu de laudo técnico, sempre dependeu de ser aferido. Hoje, o trabalhador que está exposto a um ruído abaixo de 85 decibel, ele não tem a contagem especial. A partir de 85, o tempo é especial, porque esse ruído ele já passa a ser nocivo para a saúde do trabalhador. O senhor disse que há necessidade de uma avaliação. Essa avaliação, como que o trabalhador tem acesso, ou como o trabalhador vai informar a Previdência, né, que ele está nesse período, ou como que ele vai requerer isso? Certo. O trabalhador, ao término do contrato de trabalho, ele deve receber a cópia do seu perfil profissiográfico, na verdade uma via do seu perfil profissiográfico. Se o empregador, na ocasião, não emitiu esse perfil, ele pode pedir depois, ou até mesmo durante o curso do trabalho, requerer que o empregador emita ali o seu PPP e nele vai ter todas as descrições. Quando for fazer o pedido da aposentadoria, seja ela especial, seja por tempo de contribuição com conversão, ele anexa isso ao pedido da aposentadoria e especifica ao INSS o que ele deseja que seja feito, né, qual é a análise que ele quer daquele documento. Muito bem, hoje eu falei com o Dr. Leandro Gomes de Paula, especialista previdenciário. Doutor, as suas considerações finais e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço esse espaço para poder passar um pouco de informação ao trabalhador. A gente está à disposição para poder sempre fazer esse bate-papo e passar informação para as pessoas. É uma educação previdenciária, é importante as pessoas saberem do que têm direito para conseguir exigir e assim a gente ter uma evolução aí nas relações de trabalho e também
na cobrança dos seus direitos perante a Previdência Social, ou na sociedade em geral. Muito obrigado, doutor Leandro. Se você tem alguma dúvida, você pode perguntar ao Fórum do Trabalhador enviando o seu e-mail. perguntealforum@gmail.com, tá bom? Então você manda a sua pergunta e nós vamos estar buscando as respostas para você. O Museu do Futebol tem uma exposição itinerante e ela passou por Ribeirão Preto. A Tati Michelucci acompanhou. O Fórum do Trabalhador também é cultura. Por isso, viemos até a exposição do Museu Itinerante que chegou a Ribeirão Preto. A exposição do Museu do Futebol na área Cultura e História do Futebol, por meio de instalações de multimídia e interatividade. Lembrando que a entrada é gratuita. Os visitantes vão conferir as origens do futebol de Ribeirão Preto, com destaque para os times Botafogo e Comercial, e também para jogadores como Raí. Vamos conversar com a Dulce Neves, que é a secretária da Cultura de Ribeirão Preto. Qual a importância de trazer esse museu para Ribeirão? A importância é grande, né? Até porque nós somos uma cidade que também fazemos muita história no futebol. E o Brasil é conhecido internacionalmente por essa arte também. Então, quando a gente pensa o futebol, não só como uma atividade esportiva, mas antes de tudo como uma arte, é fundamental que uma exposição como essa seja realmente aberta ao público, não só aos apaixonados por futebol, mas a pessoa comum, aquele que não conhece muito de futebol, mas quer conhecer a história e saber a importância dessa atividade esportiva e artística para o Brasil e para o mundo. E em Ribeirão, conhecer a história do nosso futebol, né? Do Come Fogo, dos nossos grandes jogadores que saíram daqui e levaram o nome do Brasil para tantos outros países, como o Sócrates, o Raí, o Ferreirinha. Então esse museu, ele é importante para isso. Fica aqui o convite para que todos os moradores de Ribeirão Preto da região venham conhecer o Museu do Futebol. Existem muitas atividades aqui interativas. Por exemplo, existe aqui um espaço montado em que você se sente numa torcida entre um jogo entre o Palmeiras e o Corinthians. Nós temos o Pebolim, nós temos o jogo de botão. Dá para fazer uma visita muito bacana com toda a família. Você acredita que essa ação vai valorizar o futebol local? Olha, mostra a história, né? Então, não exatamente valorizar o futebol local, mas mostrar aquilo que nós já temos de valor. Então, o Botafogo, o Comercial, já fizeram e fazem muita história. E essa história está sendo contada aqui. Ela pode ser conhecida aqui, visitada aqui. Eu acho que isso é o mais importante. O mais interessante desse museu é que é um local interativo, então ele convida todas as pessoas de todas as faixas etárias, correto? Exatamente. Dá para vir o avô com o seu netinho, a mãe, o pai com os seus filhos, os amigos. Tem muita interatividade. Muita história, um lugar realmente que está dando bastante prazer em ficar, em compartilhar e conhecer um pouco da história do futebol no Brasil. Então deixa um convite para quem está te assistindo para conhecer o nosso Museu do Futebol. Bom, Museu do Futebol até o dia 28 de agosto, aqui na Casa da Cultura no Morro de São Bento, de segunda a sexta, das 8 às 18 e no sábado, no meio-dia, às 5 horas da tarde. Vale a pena dar uma passadinha por aqui. Jean, agora eu estou com a Daniela, que é diretora do Museu de Futebol de São Paulo e trouxe essa exposição para Ribeirão Preto. Qual foi o grande desafio de trazer a exposição para Ribeirão Preto? Bom, a gente está com esse projeto há um ano, a gente é a quinta cidade que o Museu do Futebol chega e o nosso desafio principal é conseguir passar nossa experiência a cada cidade que a gente passa. O museu fica lá na capital, é um dos museus mais visitados do estado, existe há 8 anos e pela primeira vez está completando um ano aí de estrada, de viagem, para conseguir levar para a população do interior do estado a experiência do museu, o nosso acervo, a história do futebol brasileiro e por que o futebol é tão importante para a nossa cultura. É aberto a todos os públicos?
Sim, a exposição é gratuita. Para quem é de escola pública ou privada, escolinha de futebol, organização social, a gente tem um serviço de agendamento para fazer uma visita monitorada com um caderno educativo no final. Os jovens recebem, as crianças recebem, que é um super sucesso, e os professores também podem receber um material que ensina um pouco a trabalhar o futebol na sala de aula. E por causa do futebol você consegue falar de história, geografia, matemática, ciências, é um universo muito amplo e é um pouco disso que a gente traz aqui para a exposição também. A exposição abrange todo o futebol no Brasil ou também pega partes do futebol regional? A gente traz um pouco a história do começo do futebol no Brasil e como não existe no Brasil uma cidade que não tenha pelo menos um time e uma história de futebol, em cada cidade que a gente chega, a gente traz um pouquinho da história local. Então a gente faz uma pesquisa prévia e fica com o nosso centro de referência do futebol brasileiro aberto para quem for da cidade e tem um acervo sobre o futebol da cidade, poder contatar o museu para que a gente leve um pouco dessa história da cidade lá para a capital. Até quando o museu permanece em Ribeirão Preto? Essa exposição ela fica aberta de hoje até o dia 27 de agosto. Ela é totalmente gratuita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados do meio-dia às 5 da tarde. Você gostou de conhecer um pouco sobre o museu? Então traga sua família para conhecer a exposição, que fica na Praça do Alto do São Bento, Museu da Imagem e do Som, e está aberto de segunda a sábado. Tati Michelucci para o Fórum do Trabalhador. Muito obrigado, Tati. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Nós já estamos de volta e agora eu recebo Oscar Gonçalves, vice-presidente do Sincomerciários de Ribeirão Preto. Olá, doutor Oscar, tudo bem? É uma satisfação estar aqui. É sempre muito bom ter a presença do senhor e toda a diretoria, o pessoal do sindicato que sempre tem prestigiado e tem ajudado muito o Fórum do Trabalhador, trazendo informações, notícias para todo trabalhador comerciário.
Muito obrigado. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo dizendo o seguinte. O governo Temer, nesses últimos dias, tem assim, apresentado algumas reformas trabalhistas, previdenciárias, e eu queria conversar um pouco com como tem sido a visão do sindicato e da presidência, da vice-presidente do sindicato, em relação às reformas trabalhistas que estão sendo apresentadas nesses últimos dias. É evidente que o que ele está dizendo é para preparar o espírito do povo, dos trabalhadores, das entidades sindicais, no sentido de que virá alguma coisa aí, né, em prejuízo de alguém. Nunca vem para melhorar, sempre vem para ajustar, mas geralmente ajustar para baixo, né? Algumas coisas pode ser que precisam ser feitas, mas isso eu tenho a impressão que só deverá ocorrer depois da decisão do Senado, né, com relação ao mandato da presidente, né, porque presidenta machuca, né, da presidente Dilma, né. E isso aí já estão conversando porque vai ter que se falar sobre isso, né. Então nós estamos reunindo as centrais, estamos analisando, já estamos também nos preparando para debater. Isso é verdade. Essa questão dessa reforma, quando se é colocado, como o senhor disse, sempre parece que é um pacotinho do mal para o trabalhador, né? Nós já tivemos, não muito tempo atrás, algumas pessoas dizendo que o trabalhador deveria trabalhar 80 horas. Brincadeira, né? Semanais. Nós sabemos que os sindicatos, as centrais, estão brigando por 40 horas e vem uma pessoa dizer que o trabalhador tem que trabalhar 80. Os comerciários têm que trabalhar 80 horas, senhor Oscar? Dobraram aí o que nós estamos... As pessoas, isso não sei de onde partiu, né? Mas realmente é uma jogada, é um desafio, né? Começaram a falar de 40 horas, então vamos falar de 80. Põe o bode e depois tira o bode da sala, né? Isso aí foi uma brincadeira de mau gosto, evidentemente, porque hoje a CLT ela autoriza 2 horas além das 44 semanais, né? E tem também a exaustão, tem o cansaço, né? Não é dessa forma aí que vai se acertar. E nós estamos assistindo essas ameaças aí, mas parece que o problema do Brasil virou reforma da Previdência e trabalhista, né? Isso não vai ter o resultado que eles querem, porque o problema do Brasil é econômico, é desvio de verbas e tal, né? E não é a Previdência que vai resolver esse problema. Algumas coisas têm que se adequar, né? E ficam batendo nisso, né? Como se fosse a única solução existente alterar a CLT, que está sempre, ela desde 43 está moderníssima. A nossa CLT é um exemplo para o mundo. Ninguém tem uma coletânea de leis protetoras do trabalho como nós temos com a consolidação das leis do trabalho. A maioria dos países, eles não têm um código trabalhista. Eles se baseiam num contrato coletivo, que serve até para o país inteiro, né? Como eu pude vivenciar aí nas viagens, né? Então, nós temos que preservar esta forma de proteger o trabalhador, como tem aqui. Vamos ver o que eles querem fazer, né? Então, a primeira proposta é que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Isto é, o que você fizer de acordo entre o sindicato, representando o empregado, o empregador, num acordo coletivo ou numa convenção coletiva, ela prevalecerá sobre a lei, né? Então você conhece bem a convenção coletiva, né? Convenção coletiva é o acordo salarial feito anualmente. Caso não haja um acordo entre os sindicatos, os dois sindicatos, patronal dos empregados, ela transforma-se em dissídio, né? E é comum até o empregado normal ligar para o sindicato, saiu o dissídio. Não é, o dissídio é dissidência, é briga, é confronto. E na convenção coletiva,
que é a mesma coisa praticamente que o dissídio é o tribunal que vai resolver. E a convenção coletiva são os dois sindicatos, patronais e dos empregados, que estão alicerçados pelas assembleias. O sindicato faz uma assembleia, nós vamos pedir isso para o empregador faz a sua assembleia e faz a negociação. Então, dentro da convenção coletiva, já tem alguma coisa acima da lei. Tem a questão das horas extras, alguns é 100%, outros 60%, tem cesta básica, tem PLR, tem uma série de coisas que a CLT não prevê. E tem algumas extensão de estabilidade da gestante, do quem faz o serviço militar, tem uma série de coisas aí avançando na legislação, nunca regredindo, né? Então, isto aí, nós tivemos até agora recentemente, esse fim de semana na Praia Grande, nós tivemos um 9º Congresso de Direito do Trabalho, que é destinado a advogados. E eu fui um dos coordenadores desse congresso, né? E esse congresso analisou bem essa questão, porque tinha desembargadores, tinha Ministério Público lá fazendo palestras, né? A questão de o que você negociar está acima da lei, para baixo ou para cima, melhorando ou piorando. Eu vou dizer assim, como sindicalista, eu não tenho medo dessa nova proposta aí. Porque se você não fizer acordo, não prospera nada sem assinatura do sindicato. É verdade que tem a pressão patronal, né? Mas é isso aí nós temos que segurar, sindicalista é para isso. Então isso não me assusta, né? O que me assusta é saber os critérios que vai fazer parte da proposta. Por exemplo, nós temos que preservar direitos que estão na Constituição. Nós não podemos fazer um acordo dizendo que as férias passarão a ser de 15 dias, ou que o 13º será pago só 50%, e que o salário vai abaixar a hora que o empregador. Então tem que deixar preservados os direitos essenciais do trabalhador. Esses que, se for negociar, ele vai sofrer um prejuízo tremendo. Então a proteção tem que fazer. Isso aqui você não pode negociar, né? O primeiro passo é isso. Nós não sabemos qual é a proposta do governo nesse sentido, né? Então, e o que sobrar, aí sim, vai o negociado sobre esse lado. Por exemplo, tem empresa que o empregado prefere ter meia hora de almoço do que ele fazer 1 hora, ficar sentado lá na calçada, na praça, esperando, então ele pode sair mais cedo, né? Tem empresa que faz o acordo, você vai ter meia hora. Só que você vai trabalhar até sexta, sábado você não trabalha. Faz um pacote de benefícios, né? E ele então almoça, geralmente um almoço sem muita pressa, 15 minutos, mais ou menos, né? Não precisa comer depressa, que faz mal para a saúde. Então, desse ponto, ele já vai, ou ele vai descansar ou ele vai trabalhar. Então, é uma opção. Então, é uma negociação, porque só o Ministério do Trabalho que autoriza 30 minutos de almoço. O sindicato não pode fazer essa negociação. Então tem essas coisas aí. Se, por exemplo, você quer ver um problema sério, é com relação às férias. As férias, a lei manda você adiantar 1 mês de salário para o empregado e pagar 1/3, né? Quer dizer, aquele 1/3 ele pode utilizar. Agora, o salário ele tem que guardar porque o mês que vem ele vai ficar sem salário, já foi adiantado para ele. Então, por que não pagar só 1/3 das férias? E deixar o salário ele recebe integralmente, porque aí depois ele gasta aquele dinheiro, então ele vem para a empresa pedir um empréstimo, né? E essas coisas nós não podemos fazer. Então tem alguns aspectos assim, bem administrado nós podemos fazer. A França agora recentemente lá incendiaram veículos, fizeram lá uma briga tremenda e acabaram aprovando por decreto que é possível negociar as partes abaixo da lei. Acima da lei é normal. É benefício, 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 quanto mais se vier é melhor. Agora abaixo da lei. Então isso vem do mundo. As leis trabalhistas, para você ficar bem claro, elas não são inventadas aqui. As multinacionais que trazem e com uma faca no pescoço. Eu vou aí para o Brasil, mas eu quero que seja feito isso. Então a pressão é muito grande, porque o mundo hoje virou uma grande aldeia, né? Como diz aí, né? E tudo isso aí já é orquestrado, já vem lá de fora. E cabe a nós
separar o bom do ruim, né? Essa colocação, quando o senhor coloca a questão de o acima da lei, se é benefícios, lógico que é bem-vindo, né? E a preocupação do sindicato é aquilo que está na lei, de manter a lei. Nessas mudanças, como o sindicato, ele continua sendo um representante, lógico, legal, mas abre-se brecha para que o próprio trabalhador, individualmente, faça um acordo com o seu patrão? Que nem o senhor citou, o trabalhador optar em fazer 30 minutos de almoço e os outros 30 ele não trabalhar aos sábados ou sair meia hora antes. Isso tem que passar pelo sindicato ou cada trabalhador vai poder chegar no seu patrão e ele sentar ali e dizer, não, ó, vamos fazer assim e está tudo certo. Isso aí seria um absurdo. Isso não pode ser feito. Ele não tem essa condição legal de negociar o seu direito com o patrão, porque ela é a parte mais fraca. Porque o empresário, nós temos ótimos empresários, tem empresário também que quer levar vantagem. Vai dizer, se você não fizer isso, você está na rua. E qual que é a opção dele? Né? Então, a negociação é assim, Sindicato dos Empregados do Comércio, representando o trabalhador tal, e do outro lado a empresa, então nós vamos elencar o que vai ser alterado. Se você deixar o trabalhador, coitado do trabalhador, ser massacrado pelo patrão, o patrão vai impor ali alguma coisa que vai virar a lei da selva, né? Que muitas vezes o patrão vai querer impor ao seu trabalhador, dizendo, você pode fazer assim, vamos acertar desse jeito. O sindicato nem precisa ficar sabendo que a gente ajusta aqui, né? Isso não vai, se chegar nesse ponto, então nós podemos rasgar toda a legislação, a Constituição. Isso, né, o movimento sindical, as centrais, não vão deixar, né? Agora, tem alguns aspectos assim também que são meio absurdos. Tem entidade sindical que não aceita fazer banco de horas. O que é o banco de horas? Você faz a hora extra, você faz a hora normal, essa hora, no nosso caso, ela entra com 1h30, ela não entra 1 por 1, 1h30, né? Porque o empregador não paga imposto sobre isso, porque ele vai dar folga, não vai aparecer na folha de pagamento, não vai dar saída de dinheiro no caixa da empresa. E tem muitos sindicatos que não aceitam fazer banco de horas. Só que ele está na CLT, entendeu? Então, esse são aspectos. O Sindicato dos Empregados do Comércio faz. Ele vai na empresa, faz assembleia, vale por 2 anos, depois de 2 anos nós voltamos, perguntamos, vocês tiveram folga, vocês estão contentes com o banco de horas? Faz uma votação que pode ser por aclamação ou secreta, dependendo do que é uma assembleia, né, dentro da empresa. Então nós já temos é por isso que eu digo assim, para os comerciários, isso não vai nos deixar, não vai dar um colapso e vão morrer por causa disso, não. Nós estamos avançando com muito cuidado sobre isso, mas que nós não vamos nos acuar aí e dizer, não, acabou o mundo agora porque o negociado vai valer sobre a lei. Não é assim, não. Podemos avançar. Mas nós temos que mostrar a nossa competência, é isso, de sindicalista, né? E o sindicato faz esse trabalho, principalmente o Sindicato do Comércio aqui de Ribeirão Preto. Aquele trabalhador que está nos assistindo, senhor Oscar, ele trabalha lá na loja, lá no bairro, lá na periferia, ele mais um colega de trabalho apenas, e tem o seu patrão que está ali, né, junto com ele. Ele precisa acertar algumas coisas. Ele deve e pode procurar o sindicato, né? Ele tem que procurar, porque se a empresa quiser um acordo que esteja respaldado com a negociação sindical, que tem valor, amanhã vai um fiscal do trabalho lá, ele quer ver quem que fez essa negociação. É isso? Então, olha, nós fizemos recentemente uma negociação de redução de horário. Algumas nós temos, já não é a primeira. A empresa está numa situação dificílima, não é isso? O emprego do outro lado está ameaçado. A empresa falou, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão nós vamos ter que dispensar. E o acordo que nós fizemos foi deixar de trabalhar na sexta-feira e reduzir proporcionalmente a carga de trabalho e o salário também, né? O que nós fizemos? Nós fomos na empresa perguntar para os trabalhadores, vocês preferem correr o risco da demissão
ou reduzir um pouquinho, manter plano de saúde, manter cesta básica, alguns direitos, e vocês têm uma redução pequena no salário, temporariamente, dando estabilidade para aqueles, para não serem, depois aí reduz e manda embora, né? Perde o emprego. Então, nós consultamos trabalhadores. E em muitos casos eles nos autorizam. Não é unânime, não. Sempre tem alguns que não querem aceitar, mas a maioria vence, né? Então, nós vamos ouvir a voz do trabalhador, quando achamos que é pertinente conversar sobre aquele determinado assunto, né? E aí, sim. Então, é uma coisa de muita análise e de muita ponderação, e o sindicato tem que decidir o seu caminho, né? É um assunto polêmico, nós vamos enfrentar, nós falamos aqui, não, falou nesse negócio aqui, nós não vamos nem atender. Não é assim, né? Precisamos conversar também. E são tempos de mudanças, né? São tempos que a mudança tem acontecido muito rápido, como o senhor já disse, grandes multinacionais, grandes empresas têm adentrado no nosso país com uma outra dinâmica e muitas vezes pode-se aceitar algumas coisas e outras não tem como se aceitar isso, né? O país passa um momento difícil e cada caso tem que ser muito bem analisado pelo sindicato, né, senhor Oscar? Exatamente. Veja com relação à reforma da Previdência, né? Se passar para 65, parece que o déficit vai acabar no dia seguinte. Não é isso. Mas tem umas maldades aí dentro dessa questão. Prolongar um pouco, um dia vai prolongar, né? Nós vamos segurar enquanto pudermos, né? Mas tem umas maldades, por exemplo, a pensão alimentícia da viúva, quando morre o marido, a proposta é cortar 50%. Agora, não é que morreu o marido, a luz não vai abaixar 50%, o gás, ela não vai ter subsídios, né? As despesas são praticamente as mesmas, os remédios vai continuar consumindo, então para que fazer essa maldade, né? Com a pobre viúva, ou ao contrário, né? Que seja o homem e o viúvo, né? Tirar direitos e você ficar no fim da vida, que você tem uma tranquilidade de pelo menos comprar remédio e alimentação, você se depara com uma redução de 50%, que às vezes a pessoa recebe 2.000, tira 1.000, fica 1.000, e aí? O plano de saúde é quase 1.000, como é que faz para manter uma pessoa com acesso aí a esse benefício? Tem que ir para o SUS, é uma coisa tremenda, os filhos têm que ajudar. Para que fazer isso, então? Eu acho que são coisas que nós não podemos permitir. Essa é a nossa briga, né? Agora, que virá alguma coisa, sem dúvida. Dentro dessas brigas, senhor Oscar, nós falamos da reforma trabalhista, o senhor cita um pouco da previdenciária. Como sindicalista, como membro de central, de federação, confederação, as centrais hoje estão unidas para defender o trabalhador ou há uma divergência, cada um puxando um pedacinho do lençol? Não, hoje há até uma divergência política, né? A CUT ligada ao PT, ela não quer conversar sobre isso, porque, segundo, não era proposta da Dilma, então não quer conversar sobre isso. Ela não tem comparecido nos encontros, né? Paciência, né? Porque você tem que conversar. Então há esse entrave, né? Agora, eu acho que o país está falido, né? Está falido. Ou então abusaram aí nas gratificações das comissões, né? Quase que acabou raspando todo o que tinha lá, né? Uma solução que é rápida, que todo mundo condena, mas eu não condeno, é você colocar uma CPMF, por exemplo, a Previdência, uma coisa temporária, esse 0,38, para sanar, para estancar essa hemorragia e recuperar. Sem dinheiro ninguém faz nada. É verdade que tem muitos impostos, mas um momento agora, eu, como sindicalista, se for bem direcionada, não como foi feita outra vez, que fizeram a CPMF e depois você não sabe para onde foi o dinheiro. Irresponsabilidade, não é isso? Então tem que se fazer isso para que dá um ânimo maior aí e um fundo de caixa para fazer a organização. Quer dizer, às vezes esse cara é louco falar um negócio desse.
Mas aqui nós estamos num debate, passando o nosso ponto de vista, eu não tenho vergonha de falar que uma contribuição bem direcionada terá meu apoio. A nossa central UGT já mostrou que na parte previdenciária, se criar uma CPMF, ela vai apoiar, né? Mas independente dela ter decisão, eu já tinha a minha decisão, eu acho que alguma coisa tem que fazer, porque você não vai emitir moeda, porque depois a inflação, tem a fábrica lá de dinheiro, né? Só fazer, mas depois a inflação vai aumentar. Então, por isso, nós temos que ver como o trator vai passar, né? Se vai nos amassar a todos, ou se ele vai parar assim e falar, não, vamos conversar, né? Muito bom. Eu conversei com o senhor Oscar Gonçalves, vice-presidente do Sim Comerciário. Senhor Oscar, muito obrigado pela visita, suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui, um abraço aos comerciários. Eu quero colocar o sindicato à disposição dos comerciários, né? Nós temos 6 endereços, nós temos uma vasta prestação de serviço, e dizer que a nossa obrigação mesmo é atendê-los, né? Por telefone, pessoalmente, nós estamos lá, é a nossa obrigação, não é nenhum favor que nós vamos fazer. E para ver se essas relações entre empregador, empregado, sindicato, tenham uma certa harmonia, porque apesar da diversidade, nós temos que ser felizes no nosso trabalho, no que estamos fazendo, né? E não sermos humilhados e não sermos maltratados, como acontece aí. Então, estamos à disposição, agradeço a oportunidade que você me deu. E os Sim Comerciários têm a escola Cap Kids, preocupado com as mães, construiu uma escola preparada para receber os filhos dos comerciários e também aberto a toda a comunidade. A Tati Michelucci fez uma visita, vamos conhecer um pouco mais da escola Cap Kids. A escola Cap Kids foi criada em 2013 para acolher os filhos dos comerciários e demais trabalhadores, recebendo crianças de 2 anos a 5 anos, com uma proposta pedagógica baseada na liberdade de expressão e estímulo a valores como respeito a si próprio e a outros, à natureza e ao meio ambiente, em um espaço sadio, ético e responsável. Conta com uma infraestrutura como brinquedoteca, sala do sono, espaço esportivo, playground, salas climatizadas, salas de vídeos, salão de eventos, cantinho da leitura e também com um projeto pedagógico que inclui a educação ambiental, uma visão e construção artística, datas comemorativas, a oficina literária com muita expressão corporal, musicalização e também em inglês. O telefone para contato é 3519-3410. A escola Cap Kids permanece com as matrículas abertas durante o ano todo. Agenor, qual a infraestrutura que a escola oferece para as crianças? A infraestrutura da escola ela foi pensada e trabalhada pensando em todas as crianças. Nós temos o espaço desde a quadra de futebol infantil, parque recreativo, um espaço de educação ambiental, espaço de leitura, salas climatizadas e 3 aulas extras, né, de inglês, musicalização e expressão corporal. Como é a adaptação, a interação das crianças com essas aulas extras? Elas são apaixonadas, principalmente pela aula de musicalização. Elas contam o dia dessa aula, né, que os professores vêm aqui um dia da semana, e eles se divertem muito, né, com essas aulas, brincam e enriquece muito o nosso currículo da escola. Sobre o projeto de leitura, que é um amplo projeto que busca desde a interação na escola com os pais. Como funciona?
O projeto de leitura é um incentivo, né, da criança à leitura, desde muito pequena, juntamente aí com a família, né? Aqui nós trabalhamos a roda de conversa com as crianças, trabalhando sempre a linguagem, a vontade pela leitura, e fechamos esse projeto com uma mostra literária. Esse ano nós vamos para a segunda mostra literária, onde abordamos vários temas aí da mostra do livro infantil, incluindo apresentações, teatro, música, muito bacana. Qual o horário de funcionamento da escola e quem pode matricular os filhos aqui? Nós temos um horário de funcionamento diferenciado por atendermos aí a maioria filhos de comerciários. A escola abre desde as 7h15 da manhã e vai até as 18h30, com tolerância de 15 minutos. Atendemos em período parcial, que seria o meio período, né, manhã e tarde, e também em período integral. Como que faz para se matricular aqui? Matrícula é muito fácil, o pai, o responsável, precisa vir à escola, conhecer o nosso projeto, a infraestrutura da escola, trazer os documentos e comprovar aí através da carteira de trabalho que é comerciário, para obter os descontos que a escola e os 5 comerciários oferecem para a categoria comerciária. As matrículas ficam abertas durante o ano todo? Sim, as matrículas ficam abertas durante todo o ano e nós focamos a partir do mês de novembro, né, onde aí estamos já preparando para o início do ano, né, e recebemos a matrícula a partir daí. Mas todo ano estão abertas as matrículas e recebendo aí todos os dias os comerciários para conhecer o nosso espaço. O nosso telefone de contato é o 3519-3410. Para falar direto na sala da direção é o 3519-3411. Temos também o nosso e-mail, né, que é o pedagogia@escolacap.com.br. E o nosso site, que é o www.comerciariorp.org. Lá você tem um link da Escola Cap Kids. Jean, agora eu estou com a Bruna, que é professora da escola Cap Kids. Bruna, como é o relacionamento entre professor e aluno? É uma troca, né, de conhecimento muito válida. Todos os dias eles chegam contando alguma novidade para a gente. É troca o tempo todo, né? As vivências, né, que eles vivenciam em casa, com a família, eles trazem sempre para a escola e contam tudo para a gente. Então, na verdade, aprendemos com as crianças a todo momento. Existe um projeto de leitura pela escola Cap Kids. Como funciona? Bom, o foco desse projeto de leitura é justamente a interação família e escola, né? Uma vez por semana, a gente encaminha um livro em uma bolsinha personalizada, né? E a gente encaminha para casa para que os pais contem a história e na segunda-feira retornam esse livro e as crianças em roda de socialização, eles contam para toda a turma como foi que os pais ou alguém da família contou essa história. Então é uma experiência muito válida, eles estimulam muito a fala, né, os gestos, então é uma troca de socialização muito válida que nós temos aqui na escola. Existem várias atividades que ajudam as crianças a desenvolver, entre elas pintura, tem o parque de diversão. Qual você acha que as crianças mais gostam? Bom, sem dúvida o parque, né, a parte lúdica aqui é o que eles mais gostam, mas a parte de musicalização que nós temos aqui, eles também são fanáticos pelo professor, né? Temos também as aulas de expressão corporal e as aulas de inglês que estimulam muito. Eles chegam na escola perguntando se é o dia de alguma dessas 3 atividades diferentes. Muito obrigado. Você já sabe, os nossos encontros são às quartas-feiras, às 20 horas, pela sua TV Tati, canal 33 UHF, canal 20 da NET. Aos sábados, o nosso encontro é às 14 horas. No rádio,
pela sua Rádio 79, o 590 AM, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas e 45 minutos. Aos sábados, às 8 horas da manhã, um programa todo especial, a sua revista semanal no seu rádio, pela Rádio 79, o seu Fórum do Trabalhador. Trabalhador, você já sabe, você tem direitos. Procure o seu advogado de confiança, procure a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para atendê-los. Até um próximo programa, Fórum do Trabalhador.